No dia 5 de agosto de 2021, foi aprovado na Câmara dos Deputados o projeto de lei que autoriza a transformação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ou seja, dos Correios, em empresa de economia mista. Mas por que alguém iria querer abrir o capital dessa empresa que funciona aqui no país há literalmente mais de 300 anos? Pense, já existe concorrência no setor privado. O consumidor que reprova tanta prestação de serviço pelos Correios porque acha ruim ou por qualquer outra razão, não precisa ficar usando esses serviços sempre. É só recorrer às alternativas da iniciativa privada. O simples fato de existir a alternativa já coloca em xeque a maioria dos argumentos que eu consegui encontrar a favor da privatização. Também por isso, nesse vídeo, ao invés de avaliar argumentos dos outros, vou oferecer aqui alguns pontos que eu considero importantes a favor da manutenção de 100% dos Correios como empresa estatal. O primeiro ponto é que é possível interpretar a transformação dos Correios em empresa de economia mista como algo inconstitucional. No artigo de número 21 da Constituição, inciso 10, está claro que compete à União manter o serviço postal e o Correio Aéreo Nacional. E, embora possam dizer que o texto da Constituição não foi conclusivo sobre quem são os agentes que podem desempenhar essas atividades, a legislação que tratava da matéria antes disso colocava as atividades postais como devendo ser exploradas pela União em regime de monopólio, ou seja, com exclusividade. O próprio STF decidiu pela compatibilidade entre essa lei e a Constituição de 88 ao julgar a ADPF 46. Inclusive, existe em andamento uma ação direta de inconstitucionalidade exatamente nessa linha de entender a proposta do projeto como inconstitucional. Mas não para por aí. É bom lembrar que apenas os Correios asseguram serviços postais aos brasileiros em todos os municípios. Não interessa onde você está, de São Paulo ou a Serra da Saudade. Vamos lá, gente. Eu desafio quem é a favor da privatização a apontar qualquer um dos 5.570 municípios brasileiros em que os Correios não chegam. Qualquer um. E mais, desafio a apontar alguma empresa privada que entregue em qualquer município brasileiro, mas sem terceirizar os serviços para os Correios. Porque é isso que acontece. Eles até entregam, mas cobram uma tarifa extra e passam a bola para os Correios porque é a única empresa que realmente chega em tudo quanto é lugar. Dito isso, não tendo o compromisso de atender a todo o território nacional e visando lucro, será que os grandes investidores terão interesse em ir até os municípios e atender a toda a população brasileira? Creio que não. Um terceiro ponto é que os Correios funcionam sem depender de verbas públicas. Isso significa que os Correios são uma entidade autossustentável, mesmo com as tarifas módicas e mesmo sua atividade postal sendo de natureza pública. Para você ter noção, no próprio site do governo consta que o lucro líquido dos Correios em 2020 foi o maior em 10 anos. Isso quer dizer que mesmo com a pandemia e pagando todas as suas despesas, o Correio ainda gerou lucro de mais de R$1 bilhão. Isso de cara já refuta aquele papo na direção do que disse o ministro das Comunicações, o Fábio Faria, ou do que disse também o presidente do Instituto para o Desenvolvimento do Varejo, o Marcelo Silva, de que a privatização tem como objetivo salvar os Correios. Salvar de quê, cara? A empresa não está precisando de dinheiro público, gera um monte de emprego e teve mais de R$1 bilhão de lucro só ano passado. Só se for para salvar deles mesmos, né? Que não vão parar de tentar sabotar os Correios até privatizarem a empresa. E mais, quando que você viu investidores com grana quererem salvar tanto assim uma instituição quebrada como eles querem fazer os Correios parecer? Pelo menos eu nunca vi e acho que esse pessoal não joga dinheiro fora. Salvar uma empresa que está dando lucro de mais de R$1 bilhão por ano é fácil, né? Resumindo então, esse breve argumento, é possível interpretar a transformação dos Correios em empresa de economia mista como algo inconstitucional. As empresas privadas que explorarem o serviço postal provavelmente não atenderão brasileiros por todo o território nacional. Os Correios funcionam sem depender de verbas públicas e, além de não dar prejuízos, os Correios como estatal têm gerado lucro considerável. Logo, os Correios não devem ser transformados em empresa de capital misto. E você, o que pensa disso? É a favor desse projeto de lei da dita privatização dos Correios? Discorda de algo que foi dito no vídeo? Deixa aí nos comentários, vamos conversar sobre isso. E, como sempre, todos os links com as referências de tudo que eu falei aqui ficam na descrição do vídeo.